Queremos agradecer a Papai do Céu por mais uma edição do nosso Mentalize de hoje. Obrigado, Deus, obrigado a todos os nossos ouvintes. Você dormiu e acordou, ou seja, você ressuscitou, porque ontem você morreu na hora que você dormiu, meu irmão. Essa é a verdade de nós. Todos os dias, quando a gente dorme, a gente morre. Papai do Céu vem lá e escolhe quem ele vai acordar, e ele acordou você. Por isso, coloca a sua mão para cima e agradece a ele, porque é uma dádiva cada dia de vida que ele nos concede, tá bom? Iniciando o nosso programa de hoje, não posso deixar de agradecer aos nossos colaboradores, dentre eles Zé Barbudo, Loud Beat, meu amigo Daco, essa grande figura, um amigo de longas datas. Falou em viajar com segurança, é com Moraes Taxista, meu irmão. Entre em contato com o Moraes pelo seu Instagram aí, pelo número do Moraes. Moraes, muito obrigado por essa parceria. O gás acabou, meu irmão. É com meu amigo Joel da Multigás. Obrigado, Joel, por fechar com a gente aí, estar sempre junto. Obrigado ao meu amigo Igor Madeiras, esse jovem empreendedor, grande empresário aqui de Trancoso, e que sempre que nos encontramos, Igor só tem uma palavra boa, né, para falar do Mentalize. Os incentivos não nos envaidece, mas me impulsiona a continuar, né, investindo nesse projeto e trazendo as informações. Quero agradecer ao meu amigo Carlos da Forplay Tráfego Pago, certo? Você quer ver seu negócio dar um boom? Contrata o Carlos Vinícius da Forplay. Amanhã eu vou estar passando o dia inteiro com o Carlos aqui em Trancoso, visitando várias empresas. Você que quer ver seu negócio acontecer, é com tráfego pago, e é esse o tráfego pago do Mentalize Podcast. Agradecer a renovação do contrato da Óticas Dantas com a gente, ó. O óculos chegou da Óticas Dantas, estou enxergando melhor, a cabeça parou de doer, os olhos pararam de lacrimejar. É Óticas Dantas em Trancoso, em Porto Seguro, no Baianão e no centro da cidade. Não poderia deixar de agradecer ao nosso técnico, né? Ele que está lá em Porto Seguro, certo? É fanzaço de Uba, meu Deus do céu. E se não falasse nele hoje aqui, meu Deus, eu acho que ele ia me abandonar. Gilcinho Ledes. Gente boa demais. Grande Gilcinho, não é? Olha, você vai fazer sua festa, sonorização, certo? LEDs, iluminação, tudo que você precisar para uma festa. E ele toca também, você sabe. E ele toca, ele é o cara de... Ele me disse que toca, né? Não vi ainda, né? Agradecer a NK Mídias Digitais, Nabila Kelly, né? Minha gatinha, que além de fotógrafa, além de social media, é também agora a nossa técnica de podcast por livre e espontânea pressão, meu irmão, tá na área. Não poderia também deixar de agradecer a esse cara, a esse amigo que chegou junto, foi ele quem inaugurou o Mentalize, meu amigo Luciano Francisqueto. Quem fez por Itabela pode um dia fazer muito mais. Estamos hoje numa edição pra lá de especial, porque eu nunca ouvi em nenhum outro podcast. Não sei se já foi em algum outro podcast, eu acho que não. Eu acho que esse privilégio inicial quem está tendo é o Mentalize, pelo menos aqui em Trancoso. É com muito prazer, né, e com alegria que eu recebi o sim. O não a gente sempre tem, então lute sempre pelo sim, porque não é fácil trazer uma figura, não é, tão importante como essa que nós estamos trazendo hoje. Hoje eu estou trazendo ele que é advogado, ele que é um cientista político, ele que carrega, não é, em sua história, a história de ter sido o primeiro, o deputado jovem, mais jovem do Brasil estadual, depois o deputado jovem, o mais novo federal do Brasil também, e também o mais novo prefeito de Porto Seguro por 2 mandatos. É com muito prazer que nós recebemos hoje aqui a presença dele, conhecido, né, por 2 nomes, o Baldino Júnior, e pelos amigos mais íntimos, e esses mais íntimos é uma multidão que o chama de Uba. Uba. Boa noite, Uba. Que prazer ter você conosco aqui. Está à sua disposição o microfone do Mentalize para as suas considerações iniciais. Ô, Miro, eu quero agradecer de coração a lembrança de me convidar para participar desse podcast que tem ganhado
um espaço muito grande na região e as pessoas têm acompanhado as suas entrevistas. E eu sou um deles, né? Eu acompanhei a entrevista de Luciano, a de Odorico Júnior, de várias outras entrevistas. Então eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. É um espaço extremamente democrático e importante para que as pessoas conheçam mais um pouco dos entrevistados, da história de cada um. Então, para mim, foi uma grande honra ter sido convidado. Eu fico muito feliz e aceitei de pronto, né? Para mim, é sempre um prazer poder bater um papo com você. Você é uma pessoa que eu tenho muito carinho e já tomamos vinho juntos, já conversamos. Com certeza. Já temos já algumas Os melhores vinhos juntos. da minha vida eu tomei da sua adega, né, papai? Tava com saudade dela. Pois você entende de vinho e é um bom companheiro de copo. De taça, né? De taça. De taça, né? De taça. Boa, de copo não, né? De taça, né? Senão você vai me chamar pro corote, a galera. De taça. Sim, Uba. Uba, eu quero dizer que você está sendo modesto pra caramba, certo? Quando você disse que o prazer é seu, não, o prazer é meu. Afinal de contas, eu estou aqui com a lenda viva, não é? Eu pude lhe conhecer mais de perto na campanha de Odorico para prefeito, não é? E foi ali que eu comecei a ter contato contigo. E foi ali 5 anos, né? 5 anos e meio, né? 5 anos e meio, né? É. E foi ali que eu comecei a conhecer de verdade quem era o Baldino Júnior, ou quem é o Baldino Júnior, né? E iniciando o nosso bate-papo de hoje, né? Eu costumo dizer que todo homem tem uma história, né? Não existe um homem nessa vida sem uma história, né? E essa história vem do seu nascimento, de onde veio o Uba, nasceu onde, é filho de quem... Conta pra nós. Ó, Uba, conta pra nós. A Poleta tá contando aí. Vai lá. Bom, eu nasci numa cidade de Minas, vizinha aqui da Bahia, Nanuque. Os meus pais, né? Meus pais são baianos. Minha mãe nasceu em Jussiape e meu pai nasceu em Medeiros Neto. São 2 baianos, mas na época meu pai morava em uma propriedade rural que ficava no limite da divisa entre Minas e Bahia. E o único hospital próximo era Nanuque, e acabei nascendo em Nanuque e vivi lá os meus primeiros 5 anos. E foi nascimento, mas as minhas raízes são baianas. E voltei para a Bahia, fui morar primeiramente em Eunápolis. Eunápolis ainda pertencia a Porto Seguro, era distrito de Porto Seguro. Depois eu fui estudar fora, com 15 anos. Aí comecei EMARC, em Teixeira de Freitas, que é uma escola de agropecuária. Que tinha também em Uruçuca. Uruçuca, Tapetinga e tinha também em Ariquemes, em Rondônia. Ariquemes, conheço. Eram 4 unidades. E eu fiz Teixeira de Freitas e concluí em Tapetinga. Em Tapetinga foi o ano de 1986 que estava tendo uma eleição memorável na Bahia, que foi a eleição de Valdir Pires a governador. E naquela época o Odorico Pinto, irmão do meu pai, foi candidato a primeira vez a deputado federal. E foi meu primeiro contato direto com a política foi nesse ano. Porque eu lá morando em Tapetinga, tinha chegado lá há 6 meses, eu jovem, tinha 16 anos, e comecei a fazer campanha para o Odorico. E deu resultado, porque eu tinha chegado lá pouco mais de 6 meses, e naquela época eu consegui quase, eu acho que 600 votos naquela época. Era muito voto. Era muito voto. Era muito voto numa cidade que ele não tinha nenhuma ação política. E foi a minha primeira paixão. E quando eu terminei o curso de agropecuária, que era as minhas raízes, meu pai sempre foi fazendeiro e produtor rural, pecuarista, agricultor, eu certamente ia enveredar pelo mesmo caminho. Quando o Odorico se elegeu deputado federal e eu fui para Brasília para estudar. E aí abriu a possibilidade de morar em Brasília para fazer faculdade. E fui trabalhar em Brasília e estudar à noite. E ainda cheguei lá, menor de idade, eu não podia nem ser contratado. Então eu entrei como estagiário na Câmara dos Deputados.
E foi uma experiência extraordinária, porque foi na época que estava sendo elaborada a Constituição. Nós estávamos em plena Constituinte, e em 1987 foi a efervescência política, o processo de democratização. Sarney tinha acabado de tomar posse, porque Tancredo tinha morrido, e eu fui trabalhar no Congresso. Então eu vivi esse momento histórico da cidade não, do país, onde estava sendo elaborada a Constituição, e eu estava lá dentro do Congresso. Uhum. E naquele instante, mesmo jovem, mesmo estagiário, e depois eu fui contratado pela Câmara dos Deputados e fui trabalhar, eu convivi naquele momento com as figuras mais expoentes da política daquela época. Lula era deputado, Fernando Henrique era senador, Zé Serra era senador, Afonso Arinos era senador, Jarbas Passarinho era senador. Lembro. Então você estava com as maiores cabeças desse país exercendo o mandato. Nelson Jobim era o relator da Constituinte, era deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Então, foi um momento que o país respirava a política. E eu estava lá, então, muito jovem, mas eu tinha despertado uma paixão que quando essas figuras iam fazer pronunciamento, eu corria para a galeria para assistir, porque era diferente de hoje. Hoje você tem internet, hoje você tem Instagram, YouTube. Naquela época, não. Você ia ou com um gravador para gravar, ou ficava na galeria assistindo o deputado falando, porque não tinha o que fazer, não tinha televisão transmitindo, não tinha nada. A televisão até tinha, mas não transmitindo os discursos do Congresso. Tinha as matérias jornalísticas, Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal do SBT, os jornais escritos, mas era tudo muito presencial. Então, eu fui assistir os debates nas comissões temáticas, no plenário da Câmara dos Deputados, do Senado, e aí, meu amigo, apaixonei completamente pelo processo político. E aí, quando fiz 21 anos de idade, o Durico saiu à reeleição de deputado federal. Meu pai... Durico Pinto. Pinto, o pai. Certo. E aí, meu pai era prefeito de Porto Seguro, eleito em 1988. Meu tio Francistônio se elegeu prefeito de Teixeira no mesmo ano. E Beto Pinto se elegeu prefeito de Medeiros Neto. Então, os 3 prefeitos da família. E o Durico, deputado federal, indo para a reeleição, surgiu a oportunidade e eu, com 21 anos, ingressei. Espera aí que a gente vai chegar lá. Então veja que você contando toda essa história, não é, de que você fez parte aí do início da Constituição, dessa coisa toda, me faz pensar que você já passou dos 70, né, Uba? Não, 56. Não tá. Parece que você ajudou Noé a calafetar a arca, né? A passar com tanta história, iniciar, ver o início das leis nascendo. Eu acredito que tenha sido para você um privilégio muito, cara, olha só, muito grande. Teve alguns debates que eu lembro como até hoje. Lhe cortando como Faustão, eu quero só lhe dizer que você já começa o nosso podcast tendo o maior número de visualizações. Opa! Estamos com 162 pessoas, certo? Simultâneas, né? E o que já tem de gente aqui elogiando, chamando de fenômeno a dizer que você é o cara bondade dessas pessoas. De Nárnia. Eu quero dizer que eu vou me esforçar para ler todos não, que será impossível. Ler os comentários aqui. Opa. Porque é importante a participação das pessoas. Mas, então, Uba, vamos lá. Quer dizer que você... O que foi? É ao vivo aqui, eu pergunto assim... A quantidade de pessoas. Tá. Quer dizer que, então, sua família começa ocupando vários cargos políticos, você envolvido nesse métier todo aí, tal, pá. Enxergou, ainda menino novo, quantos anos que você tinha? Quando eu fui candidato, eu tinha 21 anos. Né? Sim. Eu fui para Brasília, ia fazer 17. Eu fui para Brasília em fevereiro de 87, eu faço aniversário dia 1º de março. Eu fiz 17 anos já em Brasília. Certo. E aí, 4 anos depois, eu saí de Brasília para vir ser candidato a deputado estadual, me elegi e fui o deputado
estadual mais jovem da história da Bahia. Até Sim, hoje não teve ninguém. Mas espera aí, você fala assim de uma conquista tão grande de uma forma muito simples. Pô. Né? Como é que você sai, pá, 17 anos, está lá em Salvador, está no meio do... Brasília. Em Brasília, e joga seu nome para deputado estadual. E como é que foi? Foi difícil concorrer? Foi fácil ganhar? Como Não. foi a emoção de ser intitulado o deputado mais novo do Brasil? Bom, houve naquele momento desafios muito grandes. Primeiro, eu não tinha sido candidato antes, até mesmo porque na idade não permitia, mas a experiência de falar em público. Naquela época não tinha outro mecanismo de campanha a não ser comícios. Então eu cheguei a fazer na campanha de 90, cerca de 90 comícios. Meu primeiro comício foi em Itabela. Certo. O meu primeiro comício foi em Itabela. E como eu naquela época, os equipamentos de som não tinham a sofisticação que tem hoje. Então a gente que está falando em público, num palco, num palanque, se você não tem retorno, você fala alto demais. Sim. E no outro dia você não consegue falar, porque você fica se esguelando ali. Verdade. Né? Rouco. Eu falei em Tabela pela primeira vez do lado de seu Ismael, de Dona Neuza Francisqueto. Ismael, que é o pai de Luciano. Isso. Luciano Francisqueto. E eu fiz o primeiro comício lá, na praça principal de Tabela, na Praça da Matriz. Sim. Cara, no outro dia eu não conseguia falar, porque o caminhão... Já falava bem desse jeito? A gente vai aprendendo, Sim. né? E a gente é a soma das nossas experiências, né? Sim. Eu vivi em Brasília, num congresso, ouvindo discurso de manhã, de tarde e de noite. De gente muito boa. E de gente... Naquela época, né? Tinha muita gente boa naquela época, né, Uba? Tinha um deputado baiano, que chamava Marcelo Cordeiro, que era um dos grandes oradores que o país tinha. Tinha outro mineiro, Abiáquio, que era outro grande orador. Mário Covas, mesmo com a voz de pato. Velho Mário. Mário Covas era um grande orador. Sim. Então eu tinha admiração. A gente não vira fã de celebridade. Sim. Eu era fã do Mário Covas falando, eu era fã do Marcelo Cordeiro. E eu assisti os melhores discursos da minha vida quando o MDB, que naquela época tinha, dos 513 deputados, tinha 450, e os senadores quase todos do MDB, e houve a disputa no MDB para quem ia ser o líder da Constituinte. Certo. Aí disputou Marcelo Cordeiro. Sim. E disputou Mário Covas. Certo. E os discursos, caras, eu nunca vi. Eu tinha até pouco tempo gravado esses discursos. Foi a coisa mais fantástica que eu vi na minha vida, foram os discursos daqueles dois homens naquele momento. E a política daquela época, ela era muito apaixonante. As pessoas faziam a política por paixão, né? Por compromisso com o Estado, com compromisso com o país. Hoje a política mudou muito, perdeu muita qualidade, perdeu muita gente boa, né? E eu vivi aquele momento fantástico. E aí houve um embate também muito interessante, que Sarney, que era vice de Tancredo na missa da posse, passa mal, é hospitalizado, morre, e Sarney assume no primeiro dia de governo e governa. E o mandato que Tancredo foi eleito, de forma indireta, era de 6 anos. Sim. E na época da Constituinte, foi aprovado que o mandato de presidente, de prefeito e de governador seria de 4. E aí a discussão era, Sarney cumpre os 6 ou vai cumprir 4? Porque se a Constituinte estava criando um novo mandato de 4. Aí começou a discussão se era direito adquirido, não sei o quê, mas a Constituinte ela é a lei suprema. Aí, resultado, começou a disputa e aí fizeram a aprovação do Sarney de 5 anos. Certo. Sarney foi 5 anos e depois de Sarney todos os mandatos foram de 4. Ok. Então a discussão era 6 ou 5, 4, 6, 5, 4. E eu lembro como se fosse hoje. E houve naquele instante uma polarização muito grande do país inteiro, porque a discussão do país era se era 6, se era 5, era 4. Certo. E acabou virando 4 para todo mundo, mas Sarney foi 5. Certo. E sua eleição para deputado? Você teve quantos votos? Na época, eu fui o mais votado da minha coligação, era uma coligação PSB com o PT, se eu não me engano, era o PT.
E eu tive 13 mil votos naquela época. Era naquela voto época pra caramba. Era muito voto, né? Sim. E eu fui o mais votado da coligação e também eu lembro que nós elegemos 4 na coligação, o quarto elegeu com 7 ou 8 mil votos, uma coisa assim. Sim. Eu estou falando 90, né, meu amigo? Certo. 90 já tem 35 anos, para lembrar de cabeça não é fácil, mas é por aí. Ok. Estamos falando com ele, essa lenda viva, não pode ter outro título, senão ele, Ubaldino Júnior, eleito deputado estadual, o mais novo do Brasil, certo? Uba, como é que foi seu mandato? Como é que você avalia seu mandato a deputado durante 4 anos? O que foi possível fazer? Você se orgulha do seu mandato de deputado estadual? Olha, eu gostei muito, foi uma experiência extraordinária. E naquela época teve um fato muito grave e que marcou muito o meu mandato. Havia um radialista em Teixeira de Freitas chamado Ivan, e esse radialista foi assassinado. E na época eu fui a pessoa que denunciou os assassinos, denunciou os mandantes, e aquilo me expôs muito. Eu fiquei 2 anos lutando para que essas pessoas fossem presas, condenadas. E naquele momento eu ganhei um apelido da imprensa. A imprensa me chamava de Deputado Coragem. E eu tinha 21 anos, 22 anos. E no ímpeto da juventude eu falava no microfone o nome dos assassinos. Eu falava no microfone o nome dos mandantes. Então eu recebi ameaça de morte, foi uma coisa muito forte para mim. E isso me deu também, naquele momento, muita evidência. Notoriedade. Tanto que em seguida eu me elegi deputado federal. Sim. O Durico, o pai, já não saiu candidato. E eu saí candidato ao deputado federal. Quantos votos que você teve para deputado 42 federal? mil votos. 42 mil votos. Eu saí de 13 para 42, 4 anos depois. Hoje não elege mais um deputado federal com 42 mil votos, não mas naquela época era o voto mais pra votado tinha sido Luiz Eduardo, que foi eleito junto comigo. Sim. Luiz Eduardo teve 100 mil votos. Hoje, certo. 100 mil votos na Bahia tem 12, 15 deputados, mais de 100 mil votos, né? Certo. Mas naquela época foi o único que chegou a 100 mil votos, foi Luiz Eduardo. Beleza. Os deputados se elegiam com 25, 30 mil votos. Certo. Naquela época, né? Uba, tem muita gente que ainda não entendeu essa diferença, e essa é uma grande verdade. Nós temos muita gente aqui que está nos assistindo. Eu quero estar mandando um abraço aqui para Dilma Andrade, que é seu fã. Meu amigo. É seu amigo. Robinho, né, que foi o presidente da Associação dos Pescadores, está também nos assistindo. Pastor Joênio, lá em Itabela, Açóis, não o meu amigo Neftales, não é? E tem muita gente aqui que está falando coisa pra caramba, vários elogios aqui. Pereira dizendo: Uba é muito amigo dos índios Pataxó, Maria Coruja, grande amiga dele. Mas essa Maria Coruja é a que segurou o Paulinho Tuatua lá? A mesma. É aquela que disse: não vai sair daqui não, e pá. É ela mesmo. É ela? Quer mesmo. dizer que ela segurou o Paulinho Tuatua e com você disse que é o amor da vida dela. Ela é minha amiga. A paixão de Maria Coruja... O cara tá dizendo aqui que é uma paixão forte. Mas a paixão dela eu herdei de meu pai. Ela era apaixonada por meu pai. Certo. Ela tinha uma paixão por meu pai. E quando eu me elegi prefeito, essa paixão mudou pra mim e até hoje. A minha amigona tá meio... A Maria Coruja tá quase surda, né? Mas mesmo paixão, surda, ela segurou o Paulinho lá e disse: não vai sair daqui não, rapaz. Eu fico imaginando como foi. Quando eu assisti aquele vídeo de Paulinho e o secretário do lado preso por Maria Coruja e os meus parentes, que você sabe que eu sou da tribo Tupinambá, meu nome é Caluanã, sou registrado pela FUNAI, né? É uma pena que temos poucos, né, tupinambás na região aqui. É verdade. Mas eu acredito que se fosse os tupinambás lá, Paulinho não tinha saído de lá. Sorte dele que foi os Pataxós. Uba, então, deputado estadual, deputado federal, termina os 2 mandatos com maestria e você agora volta o seu olhar para Porto Seguro. Como é que foi isso? Como que nasceu essa vontade de ser prefeito de Porto
povo chamou, você viu uma necessidade, as coisas não estavam bem, como é que foi isso aí? O Miro, antes de ser candidato a prefeito de Porto Seguro, em 1992, por causa da morte do Ivan Rocha, que era o radialista de Teixeira, eu acabei tendo muito destaque em Teixeira de Freitas. E em 92, eu fui candidato a prefeito de Teixeira. Certo. Em 92. Lá eu perdi a eleição por 1%, justamente por cara que eu denunciava ser o mandante do crime do Ivan Rocha. Veja só. Olha só, foi uma eleição duríssima. Veja como que o povo é, né? E foi duríssima, mas quando eu saí dessa eleição em 92, em 94 eu fui eleito deputado federal. E fui para Brasília, e Brasília eu já conheci, já tinha morado lá, tinha trabalhado no Congresso. Foi mais fácil para mim Brasília do que foi a Assembleia, né? Porque eu já cheguei lá como 4 anos de deputado estadual e já conhecia o Congresso. Mas 2 anos depois, eu não concluí o mandato de deputado federal, porque a eleição em 96 de prefeito de Porto Seguro era um momento de preparação da cidade para os 500 anos do Brasil. Olha aí. E aí, naquele momento, eu senti esse chamamento. Porto Seguro precisava de alguém que tivesse articulação política, que pudesse canalizar os recursos para fazer investimentos para Porto Seguro. E, na época, existia a possibilidade da candidatura do candidato apoiado pelo prefeito da época, que era João da Sunga. João da Sunga. João da Sunga inclinava para apoiar entre Antônio Osório e Silvandir, que era o chefe de gabinete dele, e ficou na dúvida entre eles dois. E nasceu o meu nome. Eu virei candidato, né? Comecei a campanha. Quando eu fui candidato, o João Carlos percebeu que tanto o Antônio Osório quanto o Silvandir não eram competitivos, foi lá em Belmonte e trouxe o Jânio. O Jânio virou candidato de João Carlos em 96 e o Silvandir virou vice, foi ser candidato a vice de Jânio. Foi uma eleição duríssima, porque naquele instante o governo do estado canalizou todas as forças para apoiar Jânio e eu era um candidato contra o carlismo. Certo. E a eleição foi muita coragem, ser candidato contra o carlismo, né? Para os amigos tudo, para os inimigos nada. Esse era o lema, né? E aí a eleição foi duríssima, mas venci as eleições. E a diferença foi grande? Foi grande, mas o processo de apuração é que foi complexo, porque naquela época a urna era de papel, o voto era de papel, e você votava, tinha uma urna e você tinha que abrir e contar, tirar os votos e contar. O que aconteceu naquela época? Como a eleição estava ganha, eles tentaram não contar os votos. Certo. Os votos ficaram dentro das urnas, dentro do Centro de Cultura, 6 dias sem o juiz contar. O juiz disse que não ia contar porque tinha recebido ordem do governador para não contar. Literalmente desse jeito. E aí a população cercou o Centro de Cultura com medo deles rasgarem ou queimarem as urnas. E durante 6 dias o processo foi interrompido, não contava os votos. Quando reabriram a contagem, eles fizeram o seguinte: vamos abrir aonde Jânio poderia ganhar. Aí eles abriram Trancoso, abriram Arraial e Porto Seguro, eu ganhei em todas. Certo. Aí não tinha mais o que fazer, porque aonde eles abriam, eu ganhava. Olha aí. Que eles queriam evitar contar os votos do Baianão. Sim. Você entendeu? Ele falou assim, então a gente conta da sede, não conta do Baianão, e depois a gente vai invadir o Centro de Cultura e queimar as urnas, e ficava tomada a eleição num grito. Só que a estratégia falhou porque quando eles abriram as urnas, que era teoricamente para Jânio ficar na frente, Jânio ficou atrás. Aí ganhei as eleições em 96 e começamos o trabalho de preparar a cidade para os 500 anos. E naquela época, Miro, foi um desafio muito grande, porque a prefeitura era outra prefeitura. A prefeitura de Porto Seguro hoje tem 1 bilhão por ano. Naquela época era 16 milhões por ano. E eu tinha herdado 4 meses de salário atrasado de João da Sunga. 3 meses de salário, mais 13º. Então, o meu primeiro ano de governo, em 97, eu paguei 17 folhas de pagamento. Olha só. Os 13 meus, né, que são 12 mais 13º, e mais 4 atrasados. Foram 17 folhas de pagamento que eu tive que pagar no primeiro ano. Um ano muito difícil. Muito difícil. E depois a gente começou a canalizar os recursos de Brasília.
para as festas dos 500 anos. Houve uma aproximação política minha com Paulo Souto, que era o governador da Bahia. Grande e aí, Paulo Souto. Começaram a fluir as coisas que a gente conhece. A Isso. estrada, o asfalto para Trancoso, que não tinha. Sim, quem fez esse asfalto? Foi no meu governo. No Foi seu governo. Junto com Paulo Souto. Certo. O asfalto de Trancoso, o Hospital Luiz Eduardo, o Centro de Convenções, que hoje é a Universidade. Fizemos uma estação de tratamento de esgoto de Trancoso, que não tinha. Nós fizemos uma coisa que não tinha, que era muito comum, todo verão faltava energia em Trancoso. Sim. Parava tudo. Sim. Aí fizemos uma subestação de Terra Vista, que aí fez uma subestação própria de Trancoso, que não tinha. Fizemos a estação de tratamento, de tratamento de água e de esgoto. Sim. Naquela época, aí a gente tem que fazer justiça, foi quando o projeto foi aprovado para fazer a estação de tratamento de esgoto, houve uma repercussão enorme de Trancoso, porque Elba Ramalho, junto com outras lideranças, começaram a trabalhar, e com razão, contra o local que estava prevista a estação de tratamento de esgoto. E aí a gente percebeu que eles tinham razão, fomos lá com o governo do estado e alteramos o projeto, porque tinha risco de contaminação do rio. E essa mudança de projeto foi possível porque essas pessoas que estavam aqui perceberam, né, que tinha risco, e a gente conseguiu mudar. Então, essas coisas todas que nós conhecemos, a UPA do Arraial foi eu, de Trancoso fui eu que fiz na época, a triplicação do processo de energia elétrica que não tinha. Estão falando aqui a ladeira da Santa de Arraial da Ajuda. Aí já estão falando de Arraial, mas como eu Trancoso, falei de Trancoso. Beleza, então né? vamos lá. Aí, Arraial... Não, tem mais. Trancoso, eu lhe cortei igual Faustão aqui. As primeiras pavimentações, a Avenida Tabela, Trancoso não tinha nenhuma rua pavimentada, quem pavimentou fui eu. Certo. Né? Arraial não tinha uma pedra no Arraial. Né? Só tinha na Broadway, que foi meu pai que fez o calçamento da Broadway. Todo o calçamento do centro histórico do Arraial fui eu que fiz. O calçamento da Balsa até chegar ao Arraial, a Ladeira da Santa. As rampas de atracação das balsas fui eu que fiz. Então, todas essas obras de grande impacto foram feitas no meu governo. Eu tinha o dinheiro para fazer? Não, eu fui buscar. Sim. E por que eu consegui? Porque eu fui deputado federal, eu conhecia as lideranças, eu conhecia os deputados, conhecia os ministros. Mas você era contra o governo. Mesmo assim você conseguia... Eu derrotei o candidato do governo, Sim. que era o candidato do governador na época, era Jânio. Sim. Eu derrotei, mas o governo aproximou. E nós fizemos uma parceria. E Paulo Souto, depois César Borges, me ajudaram muito. Eu quero dar uma pausa agora, Uba. Quando você enumera tantas obras, tantas coisas que você fez por Trancoso, a gente vai chegar lá em Arraial, vamos chegar lá em Porto Seguro, e você fala sobre a questão dos recursos, que eram muito ínfimos em relação aos recursos que se tem hoje. Ou seja, com tão poucos recursos, você conseguiu fazer muita coisa por Trancoso. Quando você vai falando essas coisas aí, eu também começo a me lembrar aqui agora de uma cidade pertinho de nós aqui, a cidade de Itabela, que parecia muito com Trancoso nessa época aí, onde Luciano Francisqueto conseguiu em 2 mandatos, com uma arrecadação bem menor que a arrecadação de Porto Seguro, fazer muita coisa. O porquê que hoje não se consegue fazer tantas coisas com tantos recursos? Eu tive um amigo que faleceu chamado Miguel Coutinho, da cidade de Ipiaú. Não sei se você conheceu. Não conheci. E Miguel falava para mim assim, ele dizia: Miro, na minha época, nós não tínhamos 10% dos recursos que as prefeituras têm hoje, e o dinheiro dava para tudo e a gente fazia tudo. E eu não entendo por que hoje existem tantas verbas e não se fazem quase nada. O que é que você tem a me dizer sobre isso, Uba? Olha, são realidades diferentes. Lá atrás, a cidade também era menor, ela foi crescendo, e aí as pessoas precisam entender o seguinte: o que é que sustenta o município? O município tem várias fontes de receita, mas Porto Seguro, naquela época, eu estou voltando ao meu início, nós tínhamos duas fontes de receita, que era o ICMS Sim. e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que ele é uma cota que é baseado na população. Então, Porto Seguro tinha 16 mil habitantes quando eu tomei posse pelo IBGE.
Só que eu sabia que não era. Sim, você sabia que era muito maior. Muito maior. Então, havia uma falta de recursos lá do governo Fernando Henrique, que não fizeram o censo. E aí, quando fizeram o censo, que já foi no segundo governo do Fernando Henrique, a população de Porto Seguro saiu de 16, 20 mil reais para 96 mil. Sim. Aí os recursos do segundo mandato aí já deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Certo. É claro que houve uma correção da população. E hoje, a população de Porto Seguro está oficialmente em torno de 160 mil habitantes, mas a gente sabe que passa de 200 também. Certo. Passa de 200. Uhum. Porque a gente tem uma lógica, pelo menos uma média. Porto Seguro foi para 110 mil eleitores. 110. Geralmente, o número de eleitor é 60% da população. Só que, em cidades normais, Porto Seguro existe uma quantidade enorme de pessoas que moram em Trancoso, Arraial, na orla norte de Porto Seguro, que são pessoas que vieram de outras cidades, que estão morando aqui, que não transferiram o título, que não têm participação da vida política, que estão alheios a isso. Esse é um grande problema, que a gente está brigando com isso aí, viu, Uba? É possível que entre Trancoso e Arraial da Ajuda, só nesses dois lugares, deve ter mais de 10 mil eleitores que não votam aqui e que vivem aqui. Certo. Não é verdade? Certo. E lá em Porto Seguro, talvez mais uns 15 mil. Sim. Então, se você pega essa média nacional, Porto Seguro é possível que passe de 220, 230 mil habitantes. Então, está defasado. Mas existe uma coisa que Porto Seguro tem hoje e que não tem atrás, que é a receita própria. Sim. Nós temos o ITBI, que é o imposto de transferência de toda a comercialização de terrenos, de imóveis, de casas, tudo isso gera um imposto. E que não é pouco. Que é 3% hoje, parece. É muita grana. Aí você tem o IPTU de Porto Seguro hoje. Altíssimo. É o segundo mais alto da Bahia, Isso. depois de Salvador. Pronto. Né? Tem uma fonte de arrecadação muito grande, loteamentos, imóveis, e a cidade cresceu muito. Então, Porto Seguro hoje não depende mais do FPM e do ICMS. Tem recursos próprios suficientes. Certo. Além disso, existem facilidades que não tinha na minha época. Hoje nós temos um Congresso que tem, os deputados têm cota de emendas que passa de 50 milhões, 60 milhões todo ano. Sim. E os deputados fazem emenda PIX, manda dinheiro para a saúde, dinheiro para não sei. Esses dinheiros não param de chegar. Então, existem várias formas de financiamento das prefeituras que lá atrás não tinha. Sim, mas mesmo assim, lá atrás não tinha, mas lá atrás vocês conseguiam fazer muita coisa. Você, quando enumera com muita propriedade em números, você é expert nisso, nessa coisa de número, de cálculos e tal, você fala sobre o IPTU de Trancoso, não é? Trancoso hoje. Arraial, Trancoso e Arraial, mas em particular aqui falando de Trancoso, o IPTU é altíssimo. ISS dos hotéis. Nós contribuímos muito, não é? E esse dinheiro vai para a sede e nós não vemos uma contrapartida, certo? A contento para o distrito. O distrito hoje tem atravessado momentos difíceis, né? Porque a gente não vê uma contrapartida, ou seja, nós enviamos muito dinheiro e recebemos muito pouco de lá para cá, certo? Então a gente anda meio assim, meio chateado com essa questão aí. Mas eu não quero me firmar nessas questões contigo, porque nós temos muita coisa para conversar aqui. Você foi um cara que fez muito por Trancoso, né? Enumerando aí muita coisa, ou seja, você viu a coisa nascer, você deu vida. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Mangangá, né? Tem um monte de gente aqui que está falando. Mangangá, tem o Matheus dizendo, ainda tem ISS, que aí é muito significativo, enfim, tem um bocado de gente aí falando um monte de coisas, mas... Eu vi aqui um comentário de um... Faça aí. Não, ele falando o seguinte aqui, ó, Danilo Ernesto. Sim. Trancoso já passou da hora de emancipar. Certo, eu quero falar com você sobre isso. Você sendo prefeito hoje, você largaria essa galinha dos ovos de ouro chamado Trancoso, ou você deixaria a gente? Porque nós vamos para mais de 30 mil habitantes. Já passou da hora. Esses dias eu fiz uma viagem aí por algumas cidades da Bahia de 11 mil habitantes, 12 mil habitantes, e que vivem com seus próprios recursos, vivem bem. E já se provou que Porto Seguro é muito grande e a sede não consegue cuidar de todos os distritos. Você sendo prefeito hoje, você lutaria, você impediria, seria uma pedra de tropeço para a emancipação nossa? Não. Agora, o que houve, Miro,
é o seguinte, houve uma transferência da competência dessas questões das emancipações da Assembleia Legislativa do Estado para o Congresso Nacional. Quando eu fui deputado estadual, nós tínhamos a competência, a Assembleia, os deputados estaduais tinham a competência de criar um projeto de autorizar fazer o plebiscito, porque você tem uma consulta popular para a emancipação. Essa competência a Assembleia perdeu, foi transferida para o Congresso Nacional. Só que mudou as regras. As regras agora para a emancipação ficaram muito difíceis. Eu não sei se você acompanhou, houve um projeto recente, foi o último, que foi a divisão do Pará, né? Acho que era o estado do Tapajós que eles tentaram criar. Porque antigamente, como Itabela foi emancipada, meu pai foi que emancipou Itabela. Foi seu pai? Foi meu pai. Olha aí. Para emancipar Itabela, só Itabela... Libertou Itabela. Só Itabela votou plebiscito. Sim. Você entendeu? Sim. Agora sim. não. Pela nova lei, se vai emancipar Trancoso, todo município vota. Certo. Aí o Baiano vai votar, Veracruz vai votar, todo município vai votar. Antigamente era só a área que ia ser emancipada se as pessoas queriam que emancipasse ou não. Agora não. Agora, o estado do Pará, o estado do Tapajós, perdeu a eleição para o estado do Pará, porque o estado do Pará votou contra a emancipação. Certo. Então, o Congresso mudou a regra de emancipação, a emancipação que lá atrás só a área afetada é que votava, agora o município todo vota. Então, ficou um caminho muito mais difícil de emancipação porque as regras mudaram. Então, se Trancoso anseia a emancipação, toda a cidade vai participar do plebiscito, não só Trancoso mais, que antigamente era só a área afetada. Sim. Aí era muito mais simples, porque todo mundo quer emancipação. Certo. Só que aí os outros distritos, a sede, também vai votar. Então, aí imagina quando você pega matematicamente, Trancoso tem quantos eleitores hoje? 10 mil? 12 mil? Aí a cidade Estamos tem 90. Em torno de 9 mil, de 9 vamos botar um número redondo, a 10 mil. mil. A cidade tem 110. Então, 100 mil vão votar a favor ou contra a emancipação. Sim. Então, as chances diminuíram muito, porque as regras mudaram. Certo. Mas, depois dessa mudança, só foi criado na Bahia um município. Foi Sim. Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Entendeu? Lembro. E que hoje é uma potência, Uma potência. Você vê justamente que quando há porque criou a dificuldade para poder criar novos municípios. Quando corta esse cordão aí, o umbilical aí, que a gente vê que a cidade está sofrendo, nós temos o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães, muito bem lembrado por você, que hoje é uma cidade desejada por muitos. Muito. Uma cidade... É a nossa Ribeirão Preto. É próspera. É Ribeirão Preto de São Paulo, né? Pra caramba, né? Ô, Uba, vamos lá. Vamos, eu quero agora falar com o cientista político. Oh, meu Deus. O Baldino Júnior. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você disse que eu posso perguntar tudo. Pode. Né? E eu disse para você que, né, na nossa ética, nós vamos perguntar aquilo que é curiosidade para nós. Eu lhe conheci na campanha de Udurico, certo? Na campanha de Udurico, você era um dos marqueteiros da campanha, você era um dos coordenadores desta campanha, certo? Udurico, um jovem promissor, deputado federal, onde você deu mais de 10 mil votos, eu acho, dentro de Porto Seguro, para o Udurico, aquela coisa toda, mas Udurico perdeu a eleição com uma diferença de 2 mil e poucos votos? Foi. Certo, de 2 mil e poucos votos. E perdeu, eu não vou tratar aqui no podcast, perdeu não por falta de articulação dos coordenadores, mas perdeu porque teve gente que poderia facilitar mais as coisas e o Udurico hoje seria prefeito de Porto Seguro. Aí o Udurico teve apenas essa diferença para Jânio Natal de perder por 2 mil e poucos votos. Mas agora nós tivemos uma outra eleição da então deputada Cláudia Oliveira, prefeita por 2 mandatos, saiu com uma boa aprovação, estando agora como deputada estadual, enfrenta mais uma vez a corrida, certo, pela prefeitura de Porto Seguro. E tomou uma votação, eu ia falar um nome aqui, uma lapada, mas eu não gosto desse nome, não. Cláudia perdeu por mais de 20 mil votos.
certo? E eu me recordo que no período da eleição de Odorico, haviam pessoas que diziam que você não era um bom coordenador, que você não era bom marqueteiro, mas, enfim, o Odorico perdeu apenas com 2.000 e poucos votos. E dessa vez você não era marqueteiro, nem era coordenador, e Cláudia perdeu com mais de 20.000 votos. O que você explica? O que foi que aconteceu, visto que o mandato de Jânio, até 6 meses antes das eleições, não vinha muito bem? Perto das eleições, Jânio começou a apresentar algumas obras, mas que não justificava uma frente tão grande. Na sua ótica, como cientista político, o que aconteceu com as eleições que fez com que a deputada perdesse com um número tão vergonhoso como esse, de mais de 20.000 votos? Olha, Miro, o processo político não tem um fator único, sempre tem vários fatores. Não existe uma única explicação. Mas você leva em consideração que a Prefeitura de Porto Seguro hoje, o primeiro governo de Jânio, ele administrou 4 bilhões de reais. Foram 4 bilhões de reais. É 1 bilhão por ano. Então, é muito dinheiro. Essa máquina da prefeitura, com 1 bilhão de reais, é uma máquina poderosa demais. Esse é um fato. O outro fato, que além de ter esses recursos, Jânio conseguiu ainda empréstimos de valores muito expressivos de financiamentos, emendas parlamentares, e conseguiu, no momento que eu diria do ponto de vista estratégico da política, no momento certo, fazer essas grandes obras que impactaram de forma muito positiva para o seu governo. E obras muito visíveis, praças, avenidas, ele refez a passarela do álcool, ele fez aquelas duas, como é que é o nome que dá? Na orla, que ficaram bacana, aqueles retornos ali com parques, ele fez passarela na praia. Então, ele fez obras de grande impacto real e muita gente causa nas pessoas um ar de autoestima, que a cidade melhorou, que a cidade ficou mais bonita, que a cidade embelezou. Isso é um fato. O outro fato, Cláudia, ela foi prefeita 8 anos, o marido foi prefeito de Eunápolis 3, 4 vezes. Há uma fadiga também de muito tempo de governo da Cláudia. Cláudia viveu momentos muito difíceis do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de apurações, de operações de Polícia Federal. Tudo isso foram assuntos que também marcaram. Sim. Então, quando você pega o resultado da eleição, não é um fato único. Certo, né? certo. Você tem o desgaste acumulado das operações Fraterno, Gênesis, você tem a mega arrecadação que Jânio tinha, que tem ainda, e além disso, os empréstimos que ele conseguiu para poder fazer obras de grande impacto. Você pega a cidade, quem ficou 4, 5 anos sem vir à cidade, chega hoje na cidade, ele causa um impacto. Certo. Na orla causa um impacto, na passarela causa um impacto, na tarifa dos pescadores. Então, ainda que nas pontas as coisas não estejam tão boas assim. E né? não foram tantas obras assim, mas Sim. foram obras que chamaram muita atenção. Certo. Que criaram muita visibilidade e mexeu com a autoestima da cidade. A cidade sentiu a cidade mais bonita. Certo. As pessoas sentiram. E isso foi dando possibilidade de vitória de Jânio. Eu fiz uma pesquisa por conta própria, eu dividi o custo com um amigo meu, nós fizemos uma pesquisa faltando 15 dias para as eleições. Eu me surpreendi com o resultado, porque naquele momento eu imaginava que Jânio poderia chegar de 8 a 10 mil votos de frente. Eu sabia que Jânio ganhava a eleição. Você sabia? Eu sabia, eu fiz pesquisa, Sim. Eu sabia. 8 a 10 mil votos de diferença. Faltando 15 dias para as eleições. E o que aconteceu? Que ele aumentou 10 mil votos. Sim, aí. Conte a mágica para mim, vá. Para mim foi uma mágica. Eu acho que ali também não foi um fator único, mas teve um fundamental. Cláudia percebeu também que perdia a eleição. Ela tinha pesquisa. Sim. Robério é um cara, o esposo da Cláudia, que trabalha com
Com pesquisas. Pesquisas o tempo todo. Certo. Ele tem, inclusive, uma relação muito próxima com o Gasparetto, que é um instituto de pesquisa muito renomado. Um dos melhores, né? Melhores. Então ele faz pesquisa quase que semanalmente. Certo. E o que acontece? Ele sabia que Cláudia ia perder a eleição aqui. Quando... Não é que perdia no início, da metade da campanha dava para saber que perdia. O que ele fez? Pisaram o pé no freio aqui e tentaram salvar Eunápolis, que Eunápolis estava com a eleição praticamente perdida. Robério estava com a eleição muito difícil em Eunápolis, a diferença era muito apertada, Sim. E Cláudia com a eleição perdida aqui. Sim. E aí, vai. E aí os dois... Olha que eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu vou lhe apertar com isso. E os dois é marido e mulher, o recurso Sim. é da mesma origem. Sim. Então, poupa aqui, intensifica lá para salvar Eunápolis. Certo. E aí, Porto Seguro, na reta final, o grupo de Cláudia foi sacrificado. Então, Uba, você está dizendo aquilo que você corrobora com a matéria que eu fiz. Você sabe que eu fui candidato a vereador de forma muito utópica, né? Cheio de sonhos, acreditando que as pessoas iriam votar em mim por ideologias e pelas lutas. Eu acho que ninguém teve tantos vídeos gravados mostrando tantas coisas que o distrito precisava do que eu. E eu acreditava nisso e tal, mas você corrobora com uma matéria que eu fiz logo após as eleições por título Deixados para Trás. Então, quando você diz assim que Cláudia sentiu, o Robério teve certeza que iria perder, eu, nessa matéria, eu coloquei que aqueles soldados, né, que acompanhavam o 55, né, naquele momento foram abandonados para que um outro reino não fosse perdido. Isso trouxe alguns coordenadores... O xadrez, né? Isso, o xadrez, você sacrifica... Isso trouxe alguns coordenadores da campanha... Sacrifica uma peça para poder salvar outra. Né? Um descontento comigo muito grande, a ponto da deputada Cláudia nunca mais me dar um telefonema. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Ô Uba, nós temos aqui agora, estamos nos aproximando das campanhas de deputado estadual e federal, não é? Falando de deputado estadual, inclusive, é seu fã, certo? E já chegaram aí, não? Mandou um presente pra gente comer aqui, que é a tapioca da Elma, que é a tapioca mais deliciosa das galáxias, certo? Nós estamos falando do amigo Bigotu. A gente boa. Anunciou aqui no nosso programa, certo? Foi em primeira mão que ele é candidato a deputado estadual. O Bigotu mandou lhe fazer uma pergunta. Como é que faz para ganhar essas eleições? Bom, eu quero fazer aqui só observação. Sim. A Jalma botou aqui, o PA virou UPA. Realmente é PA. Eu falei UPA aqui, mas foi por erro de... na época, quando eu fui prefeito, ainda não existia UPA. Sim. Existia os PAs. Fazendo essa correção aqui. Falei na tapioca, falaram aqui, que saudade da tapioca da Elma. Mas de qualquer forma a UPA não existia. Tá. Porque na época não tinha UPA ainda, não existia a palavra UPA, né? Sim. Mas vamos lá. Aí você tem Bigotu, que quer saber como é que faz para ganhar, mas vamos tratar aqui também, você vai falar. Hoje nós temos em torno de 600 mil votos, certo? Para serem distribuídos aos candidatos estaduais e federais. A questão das candidaturas a estadual, ouve-se dizer que Jânio Natal vai lançar aí o filho dele, Jânio Júnior. Se verdade é, não sei. Se você souber, você fala para nós. Já foi anunciado também que Neto Guerrieri, certo, será candidato a deputado estadual. Nosso amigo Bigotu aqui em Trancoso. E outros nomes estão aparecendo aí para deputado estadual. Você vê um eminente perigo aí da deputada Cláudia com esse número de pessoas que estão saindo candidatos, certo? E depois de uma derrota como esta que teve, você vê uma possível segunda derrota da Cláudia vindo a estadual? Olha só, ainda está cedo para fazer essa avaliação, até mesmo porque as candidaturas ainda estão surgindo. Certo. Né? Existe novos candidatos, mas existem estaduais também que estão indo para federal. O caso de Robinho, lá de Nova Viçosa, ele agora vai para federal, deixa de ser estadual, abre um espaço, ele é um cara que teve quase 100 mil votos.
Então, tem aí espaços que ainda estão sendo distribuídos. Tem um tenente-coronel França lá em França, Teixeira, que foi muito bem votado, da com vez 30 mil votos. Né? Tem Cláudia, que foi muito bem votada. Existem candidaturas que serão novamente candidatos e surgirão candidaturas novas. Sim. O que ocorre, Miro... Estamos falando de estadual. Viu? A eleição de deputado, ela depende muito de como o partido vai estar, a sua lista interna. Quem são os candidatos dentro do partido. O partido da Cláudia, o PSD, sempre foi um partido muito disputado. Sim. Ela foi a última do partido, quase ela perde a eleição. Agora, ela venceu as eleições, mesmo sendo a última, sem apoio de prefeito. Não sei se você lembra, o prefeito de Eunápolis era Cordélia. Sim. Daqui de Porto Seguro era Jânio. Ela não tinha nenhum prefeito ligado. Agora, ela teve o apoio de Francisqueto. De Francisqueto, mas estou falando de cidades de maiores, porte, maiores. Certo. Agora, o marido dela é prefeito de Eunápolis, sim, que tem uma máquina poderosa na mão. Sim. O cenário muda um pouco. Agora, o PSD, que é o partido que ela está, é um partido que a disputa é a mais difícil da Bahia. Ela passou muita dificuldade na eleição anterior. Mesmo ela repetindo... foi o quê? A última? Ela foi a última. A última. Quase perde. Quase não entra. Se ela repetir a votação que teve da passada, ela perde a eleição hoje. Ela tem que ampliar a votação. Certo. Então, o desafio dela é maior. Então, ela tem que ampliar a votação. Mesmo assim, o PSD é um partido muito complicado. Existem partidos que estão discutindo nesse momento a possibilidade de criar fusão ou federação. Né? Havia a possibilidade do PSDB, por exemplo, fundir com era o Partido Republicano, não MDB com o Partido Republicano. Então, essas federações, elas criam durante 4 anos e viram uma espécie de coligação. A gente não sabe quem é que está lá dentro ainda. Sim. Isso pode mudar a regra, pode mudar o jogo, né? Então, a Cláudia, ela teve uma votação expressiva, mas quase não entra. Certo. Agora, a chance dela entrar, ela tem que ampliar muito os votos que teve para poder ter chance, porque o partido realmente é muito pesado. E com essa guerra travada aí dos Guerrieres e os Carletos, essa claro turma que vindo pra cima... o Neto Guerrieri, ele entra em Eunápolis e é uma liderança muito importante, quase vence as eleições lá. Ele vai sair de lá com uma votação muito expressiva. Agora, o voto de Guerrieri é um voto de oposição a Robério. Local. Talvez uma polarização de Neto com Cláudia, talvez ajude os dois. Até ajude os dois. Né? É porque a gente fala que o cara vai tirar o voto, mas o voto de Neto é o voto da oposição. Certo. Né? Não é um voto... Quem vota em Neto não vota em Cláudia. Certo. Né? E quem vota em Cláudia não vai votar em Neto. Lá existe uma disputa entre Robério e Neto muito forte hoje. Enfim, a deputada... Lá é o Bavi. Né? A deputada vai ter que ralar muito, então, com essa Ela vai ter que trabalhar dobrado. Beleza. Agora, Uba, sim, e Bigotu que perguntou se você tem algum segredo para a caminhada dele ser mais fácil, aí ele ganhar essas eleições. Manda um abraço para Bigotu aí. Opa, um abraço para ele. Boa sorte também, né? Ele tá filiado com a partida, já tem não? Não sei, só que ele disse aqui que Bigotu não entra para perder. Ele disse que a cadeira dele já está separada. Eu nem sei por que ele mandou ele fazer essa pergunta, porque ele disse que a cadeira dele está certa, as articulações dele são grandes, né? Mas ele é seu fã, gosta muito de você. Ô Miro, Jal Max Lima foi meu parceiro também. Ele falou uma coisa aqui que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Sim. Quando eu estava ainda no primeiro governo, o ensino médio era feito... Só tinham 2 escolas que tinham ensino médio. Era um colégio municipal lá em Porto Seguro e tinha em Trancoso uma escola de ensino médio, e o governador, na época, era César Borges. Ele fez um remanejamento e queria que os alunos de Trancoso fossem levados para o Arraial e fechasse a escola de Trancoso. E aquilo me deixou numa situação muito difícil. Eu falei, como é que vai fechar o ensino médio de Trancoso?
Aí eu fui a ele e eu tinha muito acesso a César Borges. César Borges foi o governador que mais ajudou o Porto Seguro até hoje. Sim, gosto até muito hoje. do César Borges, lá de Jequié, né? Jequié. De Jequié. Aí eu cheguei para ele, César, como é que eu vou fazer, meu amigo? Não pode fechar a escola de Trancoso. Ele falou, Baldino, eu não tenho orçamento para construir escola esse ano, não tem jeito, eu vou ter que fechar. Eu falei, e se eu fizer a escola? E se eu fizer a escola e dar para o Estado? E para o Estado cuidar. Aí ele falou, se você fizer a escola, eu não fecho. Aí eu fui e construí em tempo recorde, por recurso próprio, a escola, e eu botei um nome em homenagem a Elba Ramalho. Onde meu filho estuda hoje. Pois é, eu fiz aquela escola em tempo recorde, fiz a escola com recurso municipal e doei para o Estado. E fiz a escola de 2º grau, mesmo sendo competência do Estado, não do município. Certo. Porque eu não podia prejudicar. E o João Max colocou esse assunto aqui, e é verdade. E eu fiz uma homenagem a Elba, porque a Elba sempre foi envolvida com os projetos sociais de Trancoso, eu quis fazer essa homenagem. Muita gente até achou que foi Elba que tivesse construído a escola, e não foi. Eu tem muita gente que disse que foi Elba quem fez. Eu fiz a escola com recurso próprio, homenageei Elba, porque ela, de fato, é uma pessoa que ama Trancoso e sempre ajudou Trancoso. Olha, estamos conversando com ele, o Baldino Júnior. Vocês não sabem a vaidade que eu estou sentindo, o orgulho que o Mentalize está sentindo de ter trazido o Uba aqui, porque o não a gente já tinha, eu digo isso sempre, o não a gente sempre tem, mas o sim a gente precisa correr em busca dele, né? E com muita qualidade, o Uba responde com muita propriedade, né, todas as perguntas que a gente lhe faz. Mas, Uba, quando a gente parte agora para a questão federal, hoje nós temos vários nomes aparecendo aí. Mas nós temos já o Neto Carleto, que já é um deputado, nós temos o João Gabacelar, certo? E temos novos nomes nascendo. Existe aí algumas especulações de que o Luciano Francisqueto, que foi prefeito de Itabela também, que poderá ser candidato a deputado federal, e 600 e tantos mil votos aí para a galera correr atrás disso. Né? Como é que você vê essa corrida para deputado federal na nossa região aqui? Olha, eu comentei sobre isso hoje. O Congresso Nacional, ele se transformou num monstro de poder. Né? É muito poder que os deputados hoje têm que não tinham. Isso é muito forte, essa palavra monstro. Aí. Mas é um monstro, porque quando eu falo monstro é que é difícil de derrotar. Sim. Porque, imagine você, um deputado, durante 4 anos, ele manipular 200 milhões para ele dar para quem ele quer. 200 milhões em 4 anos. Né? Então, é muito dinheiro que um deputado hoje tem. Para derrotar um deputado federal hoje está muito difícil. Para mudar o Congresso Nacional está muito difícil. Para entrar uma força nova é uma exceção, né? Porque os deputados hoje saem distribuindo dinheiro. Ele chega para o prefeito, dá 10 milhões para um, 5 milhões para outro, 10 milhões para outro e vai ganhando apoios de prefeitos. Certo. Né? Então, o deputado, para ser derrotado hoje, o candidato tem que ser muito forte, tem que ter uma articulação gigantesca para vencer 200 milhões. Sim. Eu estou falando 200 milhões porque é a média que o deputado tem durante o mandato de recursos, de emendas que são impositivas. O deputado aprova e o dinheiro sai. Sim. Porque antigamente, quando eu fui deputado, por exemplo, você tinha as emendas, mas as emendas eram 2 milhões por ano e você tinha que ficar bajulando o presidente para liberar. Agora não, lá as emendas são impositivas. Aprovou, libera. Porque lá em Eduardo Cunha, candidato a presidente, eles mudaram e as emendas passaram a ser impositivas. Aprovou, já era, vai ser liberado. Sim. Então, é um processo difícil você tirar um deputado federal do poder hoje. Agora, existem, na Bahia, por exemplo, na eleição passada, renovou muito pouco. Sim. Eu acho que 6 ou 7 deputados, ou 8 perderam a eleição, o resto foi reeleito. Então, a mudança dos deputados do Congresso Nacional hoje é muito difícil. Se Luciano enveredar pela campanha de deputado federal, ele vai ter que trabalhar muito. Ele é jovem, fez uma gestão extraordinária em Itabela, ele tem vocação, bem articulado. Você está falando de? Luciano Francisqueto, que pode ser candidato a federal. Sim. Há um vácuo na região muito grande, mas aí você tem as candidaturas. O Robério já apareceu essa semana com o filho do Anjo Coronel. Depois a gente vai falar sobre isso aí. O Jânio já tem João Gabacelar. Sim.
Robinho Embora, desculpa, esse papo aqui é de comunicador para comunicador. Né? Senão eu perco, eu tomo uns diazepam e aí eu me esqueço. Não é? Embora o João Bacelar até hoje não disse para o que veio. Nada trouxe para o município. Eu né? sei. Entendeu? Você sabe, então você concorda comigo, né? Concordou. Papai. Mas olha só, então tem o Valmir Assunção, Sim. que é do PT, que também que tem aí seus 100 mil votos toda a eleição. Tem o Robinho, que agora vai para federal. O Robinho certamente deve ganhar a eleição, porque o Robinho tem apoio de uns 30 prefeitos. Tá trabalhando? Tá trabalhando, Sim. e ele é de Nova Viçosa, a mulher dele é a prefeita de lá. Certo. Tem vários prefeitos com a do máquina Extremo na Sul. mão. Vários prefeitos. Ele deve ter apoio no Extremo Sul aí de pelo menos dos 21, pelo menos uns 8 prefeitos. Sim. Tem chances reais. Mas, para você quebrar isso, o Luciano tem um desafio enorme pela frente. Desejo boa sorte para ele. Ele leva jeito. Ele é. O que é que você diz, ele leva jeito? É político. Ele é político. Ele aprendeu, fez uma boa gestão em Itabela, foi bem avaliado, fez o sucessor, é bem avaliado. E tenho certeza de que ele vai ter um bom desempenho. Apesar de que a luta para federal agora é muito diferente de tempos atrás. Certo. Porque agora os deputados viraram monstros. Estou falando monstros no poder. No poder. É muita grana que o cara tem hoje. O deputado hoje tem 200 milhões. 200 milhões é grana pra caramba. Os caras vêm como um rolo compressor. Rolo compressor. Certo. Rolo compressor. Certo. Eu fui em federal, eu andava a Bahia todinha num carrinho velho. Hoje... como no carrinho velho? Se você já tinha sido estadual. É um Verona. Velho Verona. Hoje os deputados chegam de jatinho, de helicóptero, de avião. Não é, é tudo diferente. Como mudou, né? Agora, falando de mudança, Uba, falando de mudança, eu não posso me perder na homilética. A homilética, você sabe o que é homilética, não sabe? Sim. A homilética é a arte de não se perder, né? Nos discursos. Por isso que eu fico com esse papo, com essa caneta, esse papel aqui, o tempo todo. Mas você acredita que quando eu fazia meus discursos, eu nunca anotei nada. Eu só precisava falar assim, hoje eu cheguei aqui em Trancoso, eu preciso falar da energia, eu preciso falar da UPA, do PA, né, do pronto atendimento, eu tenho que falar isso. E aí, chegava, saía. Pois é, por isso você chegou aqui sem papel nenhum, sem nada. Isso é muito bom. Uba, mas falando dessas questões você já falou de estadual, falou de federal, falou essa questão desse... expoente. Mandar um abraço para Luciano, ele está nos assistindo. Luciano Francisqueta, dizendo obrigado, Ubaldino. Ele só tem que aprender que é obrigado, Uba, né? Dá um abraço e dona Neuza para mim, viu, Luciano? E Ismael, são figuras que eu gosto demais, me ajudaram muito. Foi, Uba? Foi. O pai dele foi vice-prefeito da cidade Não, foi prefeito também. Foi prefeito e foi vice também, né? Ele foi o segundo prefeito. Primeiro foi o Ivo, ele foi o segundo prefeito. Sim. Luciano tá aí lhe assistindo. Zé Barbudo Lauge, papo de gigantes. Zé aí, Barbudo, dois comunicadores. Nosso amigo Daco. É o Daco, gente boa. Júnior Mondete dizendo um abraço, Uba. Vamos lá. Marco Boca, aqui, ó. Marco Boca, presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, está aqui, meu amigo Uba. Uba, agora me diga uma coisa. Fala a verdade. Sem aquele jogo do político que fica. Ele já é e diz que não é. Deixa mais pra frente e tal. Ouve-se muito que você vem candidato a deputado. É verdade ou não? É a estadual ou a federal? Conta pra gente aqui, tem muita gente querendo saber. Diz que quando fala que não é que é, né? Que é. Mas eu não sou de verdade. Candidato a deputado não sou. Eu fui deputado 2 vezes, em 2 momentos. Sim. Dei minha contribuição. Sim. Eu gosto muito da atividade parlamentar, mas eu estou vivendo um outro momento da minha vida que deixa aí para Luciano, que está com muito mais vontade, deixa aí... Você apoiaria Luciano Francisqueta? É um ótimo nome, uma boa figura, eu gosto dele. Agora vem cá, Uba, eu tenho uma curiosidade. Quando eu lhe conheci, você era um pouco mais... Você era um cara gordo, Epa. certo? Você tinha uma outra aparência. Hoje você está parecendo um menininho novo. Opa, ganhei a noite. Estão dizendo que é o amor. Também. Não é? Não, também não. Estão dizendo que você aí tá amando e amando muito. E amando demais. Nunca se viu... Nunca Uba, é demais. Nunca é demais, né, Uba? Desculpa. Nunca se viu tanto você nas redes sociais... ao lado de uma jovem muito tá aqui comigo, bonita, que está do seu lado aqui.
não é, em diversos países, não é, em vários lugares aí afrodisíacos, certo? Então, é isso hoje que tá te fazendo feliz a ponto de não ser candidato a nada? O amor venceu esse desejo pela política? Como é que é? Você rejuvenesceu. Eu tava olhando hoje suas fotos, hoje eu lhe invejei, pô. E olha que eu só tenho 28 anos, né, cara? Eu fiz 56. Foi. Ô, Miro, eu tava obeso. Sim, Eu cheguei a 135 quilos. Eu queria falar obeso, mas para mim falar ficava feio, né? Você... E aí eu resolvi mudar. Sim. Eu subi a escada do pavimento da minha casa, eu ficava com falta de ar. Eu fui para uma viagem, eu fui para a Itália, e cheguei lá, fui comprar uma blusa, o cara olhou para mim e falou que não vendia roupa para gente do meu tamanho. Poxa, aquilo velho. Caiu a ficha. Falei, tem um trem errado. Eu não me enxergava tão gordo, porque gordo não se enxerga gordo. Sim, né? Doeu. Rapaz, eu vim e comecei a fazer dieta, aí fui buscar um apoio de um especialista. Eu fui procurar um médico, que é uma referência, Dr. Gabriel Almeida, e esse cara mudou a minha vida. Primeiro porque eu comecei a introduzir na minha dieta também medicamentos que me ajudaram. Naquela época, o Ozempic, hoje já tem o Mounjaro e outras substâncias que ajudam muito. Atividade física, mudei de vida. Eu pratico atividade física todos os dias. Eu vejo. Tenho mudado muito a minha alimentação. E eu incorporei a atividade física como uma coisa da minha rotina. Sim. Eu acordo, faço atividade física, depois eu vou fazer as outras coisas. Mas primeiro, atividade física. É claro que isso me ajudou. E quanto a Isabela, ela já me pegou na minha melhor fase, já me pegou magro. Mas me ajudou muito. Como é o nome? Isabela. Isabela. Se você dividir, né, você vai lembrar da deusa Isa e vai lembrar de uma mulher bela. Mas é. E conheceu onde, Uba? Não, a gente já conhece há muito tempo. Nós estudamos juntos, fizemos prova juntos. Foi. Estudamos juntos. Íamos para a faculdade e voltava todo dia juntos. Então são 2 advogados hoje? 2 advogados. Ok. Não, ela advoga, né? Sim. Ela advoga. Eu não. Eu sou advogado, tenho OAB, tenho tudo, mas nunca fiz a opção de não advogar. Mas ela advoga bem, uma advogada de muito talento, está fazendo um programa de rádio toda terça-feira sobre o direito do consumidor. Interessante isso, hein? Ela faz... Programa Direito do Consumidor. É Seu Direito o nome do programa. O Seu Direito. É Seu Direito. Ok. E ela Vou trazê-la aqui, se você permitir. Pode trazer, vai ser um prazer. Vai ser um serviço de utilidade pública, que esse é o desejo do Mentalize. Né? Então, esse momento que eu estou vivendo é um momento muito bom. Eu tenho vivido buscando saúde, bem-estar. Eu estou vivendo um momento muito bom com minha parceira, com Isabela, que é a mulher que eu gosto. Estou vivendo esse momento muito bom. Agora, não é isso que me faz sair da política ou entrar na política. A política é algo que está dentro de mim, né? Eu sempre serei político. Sim. Agora, ser candidato... é outra coisa. É outra história. Eu prefiro ter hoje a vida que eu tenho, dedicada ao bem-estar, fazendo as coisas que eu gosto, cuidando da minha família. Agora, tem 15 dias eu descobri que eu sou avô. Olha, né? que maravilha. Eu sou avô, já estou com 56 anos. Meu filho Guilherme teve um filho que agora meu pai, né, que ligou para a mãe da criança. A criança o nome da criança era Theo, né? Meu pai convenceu a mãe de que tem que ser o Baldino Neto. E ela topou, agora vai ser o netinho, o Binha. O Binha. Sim, então eu estou vivendo esse momento da minha vida. Você dizer, Baldino, você deixou a política? Nunca deixei. Eu nunca deixei. Isso. Eu deixei de ser candidato, mas eu apoiei o Durico nas 2 eleições, apoiei Lúcio em 2 eleições, participei das eleições todas. Essa última eleição que disputou Cláudia e Jânio, eu não me envolvi diretamente. Certo. Não me envolvi, preferi ficar num processo de neutralidade. Eu reconquistei, né, a palavra talvez seja essa, o diálogo com Cláudia e com Jânio, com Abade, que eram meus adversários políticos. Os seus oponentes. Não, mas chegamos a ter relações pessoais cortadas lá atrás. Sim, Hoje não. Hoje eu tenho um diálogo com Cláudia civilizado,
ter um diálogo civilizado com o Jânio, civilizado com o Robério, com o Abade. Abade hoje é uma pessoa com quem eu converso sempre. É vizinho seu ali, Meu né? vizinho até me ligou a semana passada me convidando para o casamento do filho dele. Então, eu tenho hoje construído essa relação de evitar o conflito direto com as pessoas. Certo. A política atual, não no Brasil, mas no mundo todo, ela ficou numa política de quase que uma luta, é quase um sair na porrada. As pessoas estão brigando, saindo na porrada, nas ruas, nos bate-papo, em grupo de WhatsApp, na família, brigas que ficam, que levam até a risco de morte. De morte, já né? houve vários casos, né? Uhum. Então, a política não pode ser assim. E eu tenho vivido esse momento de reaproximar, de tratar essas pessoas que lá atrás estavam distantes como pessoas com quem eu posso me relacionar, trocar informações. Agora, o Baldino, você é candidato? No momento, não quero. No momento, não tenho nenhuma intenção de ser candidato a deputado estadual, deputado federal, de jeito nenhum. Ok. O Marcelo Santos, ele está dizendo assim, Miro, mande grande abraço, por favor. Marcelinho do Arraial, da Ajuda. É o Mucuta. Beleza. O Dinho tá sempre falando aqui, bate coração. Márcio Lira tá dizendo, grande Uba. O Léo também, Léo Souza, boa noite, Uba, aqui. Rapaz, tem gente pra caramba aqui. Miro Veloso, faz logo essa pergunta a Uba aí. Pergunta a ele se ele é ou não é candidato a prefeito em 2028 de Porto Seguro, né? Eu vou te responder essa pergunta Sim. com uma coisa que eu tenho falado sempre. Meu pai me contou uma história que eu repito para todo mundo, que eu acho ela genial. O tempo é algo que a gente não imagina o que vai acontecer no futuro. E meu pai conta essa história e eu gosto de repetir. Diz que um rei determinado, ele condena à morte uma pessoa. E a pessoa condenada vai ser executada e ele vira para o rei e fala: Rei, não me mate não, porque meu avô me ensinou, só eu sei, eu faço o cavalo voar. Eu vou ensinar o seu cavalo branco voar. Aí o rei falou: voar o cavalo? Como assim? Ele falou: eu aprendi com meu avô, só eu sei fazer isso, vou ensinar seu cavalo a voar. Aí você precisa de quanto tempo? 2 anos. 2 anos, tá bom. Então você tem 2 anos para fazer o cavalo voar. Aí quando o rei saiu, um cara curioso falou: mas rapaz, como é que você vai fazer isso? O cavalo voar. Ele falou: rapaz, o rei já tá velho, o rei daqui 2 anos pode morrer, eu posso morrer, o cavalo pode morrer, em 2 anos o cavalo até mesmo pode voar. Então, meu amigo, daqui 3 anos e meio ainda falta. O Jânio está no primeiro semestre do segundo mandato. Tanta coisa pode acontecer daqui para lá. Então, ninguém sabe o dia de amanhã. Sim. Né? Falta ainda muito tempo e esse cavalo ainda pode voar. Ok. Para os bons entendedores, poucas palavras bastam, né? Nós estamos quase que chegando ao final, Uba, mas eu tenho 2 últimas perguntas para lhe fazer aqui, porque eu sinto que conversar com você não basta um podcast, a gente tem que marcar outros aí. Vai ser um prazer. Mas me responde uma coisa, Uba, quando tudo silencia, quando lhe faltou os palanques, quando você deixou de ser deputado, deixou de ser prefeito, lá no seu íntimo, quem é esse cara que eu estou conversando aqui hoje? Ô Miro, o primeiro momento que se deixa de ser, de ter mandato durante 14 anos, é difícil você se adaptar. Mas adaptei e eu sempre fui o que eu era no mandato antes e depois. Eu sou uma pessoa que a vida inteira sou muito humano, sou correto com as pessoas. O que eu trato, eu cumpro. O que eu acerto, para mim, vira lei.
Para mim não vale documento, vale palavra. Então eu sou ainda da moda antiga. Para mim, o que eu trato, eu cumpro. E já tive uma experiência dolorosa por causa dessa minha qualidade. Eu digo qualidade porque eu tenho orgulho disso. Em 2006, o Durico pai foi candidato a deputado federal e ele tinha me dito que não era. E eu fui, 2006 não, 2002, desculpe, 2002. E eu fui a Salvador, a Semineto me pediu apoio a deputado federal e eu disse que votaria com ele. Em seguida, o Durico anunciou que era candidato. O Durico é meu tio, Sim. Irmão do meu pai. Sim. Foi ele que me levou para Brasília para trabalhar no Congresso Nacional. Mas eu tinha dado minha palavra. E o Durico perdeu a eleição por 1.000 votos. Ele assumiu depois, sendo suplente. O secretário, na época, Wagner nomeou Geraldo Simões secretário de Agricultura e ele assumiu o mandato. A família inteira me culpou pela derrota de Durico. Mas para mim, mesmo sendo dolorido, eu carreguei um fardo nas costas, mas eu não volto atrás no que eu digo. E familiar ainda. E familiar. Na família. Então, eu não votei com o Durico naquela época, ele perdeu a eleição, me culpam até hoje, mas eu nunca voltei atrás no que eu digo na minha palavra. Para mim, isso é a minha marca. O que eu trato, eu cumpro. Olha, quando você fala sobre isso, você me faz recordar de que esta semana eu estava conversando com o Luciano Francisqueto e eu dizia para ele de um dos prazeres de ter lhe conhecido foi em 45 dias ver, realmente eu posso corroborar tudo isso que você diz, de que você, tudo aquilo, eu trabalhei para vocês, eu fui o locutor da campanha de vocês. E grande o locutor. Muito obrigado. Mas o que mais me deixou feliz, e eu digo isso sempre para Francisqueto, de que você foi um homem de palavra comigo. Não com você, não com todo mundo. Não estou falando em particular, né, com a minha pessoa, porque eu fui contratado para trabalhar aqui para vocês, eu dei meu valor e recebi além daquilo que eu pedi para vocês. E mesmo perdendo uma eleição, você me deu uma enorme satisfação de um dia me convidar para tomar um café na sua casa. Café esse, que eu dei uma olhada numa adega linda que você tem lá e terminamos em deliciosos queijos fenomenais, que nunca mais eu comi um queijinho daquele, certo? E pude ter o prazer de tomar vinhos que eu imagino que nem Salomão, em toda a sua riqueza, na sua piscina de Ufuru, com a rainha de Sabá, tomou vinhos tão deliciosos, né? Trouxe então, 2 de presente para você. Eu já vi, tá ali guardado pra gente, né? Nesse instante. Eita, o quê? A outra já falou aqui, eita, tá bom. Mas, Uba, eu quero lhe parabenizar, mas antes eu quero finalizar com uma pergunta de Gilcinho. Gilcinho pediu para lhe perguntar como é a sensação, você que é e sempre foi um entrevistador e agora está sendo entrevistado. Né? Qual é a sensação aqui? Olha, para mim é ótimo, mas eu já tive dos dois lados, né? Eu também exerci mandatos de deputado 2 vezes, prefeito 2 vezes, eu era sempre entrevistado. Sim. Aí depois que eu terminei meus mandatos, eu virei entrevistador, eu virei entrevistando outras pessoas. E agora, matando a saudade, voltei a ser entrevistado. Okay. E ainda mais por você, que faz isso muito bem. Então eu fico muito feliz. Uba, eu quero lhe agradecer do fundo do coração por você ter vindo de Arraial aqui para o nosso simples estúdio, você que é proprietário de uma grande rádio, uma potência de rádio nessa região e que tem contribuído muito todas as segundas-feiras ali, né, com muitas informações. Eu teria muitas perguntas para lhe fazer, irei fazer numa próxima visita. Meu desejo é que Deus lhe abençoe grandemente e faça sempre esse cara, né, benquisto, boa praça. Eu digo sempre que você tem um detalhe interessante. O meu amigo Fiel está aqui na live. E um dos detalhes que eu vi e que falta hoje em muitos políticos e tem feito com que alguns deles venha perdendo o crédito é que muitos políticos perderam uma arte que você faz com muita maestria, que é a arte de agregar aqueles que caminharam com você.
Não é? Então, quero lhe parabenizar aqui por isso, porque as pessoas estão cansadas de serem esquecidas e abandonadas depois de uma eleição, após um pleito, e alguns até têm vitória, têm êxito, chegam onde queriam, e os seus soldados são esquecidos. E você tem uma turma que fala que lhe ama, gosta de você e lhe acompanha porque você não tem essa característica. O bom político, finalizando, o bom político, você acredita que é aquele que mantém isso aí, que você mantém essa arte de agregar pessoas? Tem uma pessoa que eu devo muito e gosto muito dele, foi um cara que me ajudou muito quando era prefeito, ele era governador, que foi César Borges. César Borges dizia o seguinte: qualquer político que se preza nunca deixa um soldado ferido para trás. E essa é uma regra, porque quem entra no processo eleitoral de prefeito, vereador, é uma vaga de prefeito, são 17 vagas de vereadores, e você tem 200 candidatos. 200 e poucos candidatos. Grande parte você vai eleger no seu grupo 8, 10, 7, 8, e os outros estarão todos com eleição perdida. E essas pessoas são lideranças que geraram compromissos com seus eleitores. Essas pessoas não podem ser descartadas como se fosse não tivesse importância, né? Então, eu sempre tratei isso com muito cuidado. É claro que quando ambos perdem a eleição, já houve casos aqui, por exemplo, eu apoiei o Durico, né? Na eleição de prefeito, ele perdeu as eleições. Vereadores do nosso grupo ganharam as eleições, alguns ganharam as eleições e outros perderam, né? Nós ficamos sem nenhuma esfera de poder, ficamos sem prefeitura e como você contempla essas pessoas? Um mínimo é atenção, um mínimo é cuidado, uma ligação, um zelo, falar, lembrar, porque quando você ganha as eleições, aí você tem a obrigação de cuidar dos seus soldados, né? Sim, quando você perde a eleição junto com os seus soldados, você tem que ser, no mínimo, solidário com os seus soldados, né? Então, a política, ela não pode ser, se fosse uma campanha para a vida inteira, não, mas a campanha, ela, a cada 2 anos tem uma eleição. E seus soldados precisam ser renovados, as suas energias, as suas forças, porque senão você vai ficar sozinho, né? A eleição, você descarta as pessoas numa eleição, na outra você descarta, na terceira você já não tem mais quem procurar, né? Então, a política, ela é tratando as lideranças como merecem, com cuidado, com zelo, com respeito, e sabendo o peso de cada um, né? Cada um, não tem ninguém menos importante. Todo mundo é importante no processo eleitoral. Tem pessoas até que ajudam mais, mas todos são importantes, né? E a gente precisa ter esse cuidado, e nem todo mundo pensa assim. Ok. Olha, nós estamos quase que chegando ao final do nosso programa. Eu quero apresentar para você que gosta do Mentalize, que quer ver este projeto não parar, certo? A olhar esse QR Code aqui, tá bom? Ó, dá uma olhadinha aqui. É muito fácil. Você pega seu celularzinho aí, ó, certo? E, de repente, você faz a sua contribuição para que este projeto continue. Não tem sido fácil. Nós temos a cada dia um desafio nesse mundo tecnológico, e o desejo nosso, não é trazer sempre uma boa imagem, certo? Um bom vídeo, ou um bom som de qualidade, e nós agradecemos. Eu quero agradecer também ao meu amigo patrocinador que esteve aqui, o Joel da Multigás. Uba, quero lhe agradecer do fundo... Eu posso fazer só Eu Pode queria sim. chamar aqui a minha gata para apresentar aqui. Sim, para apresentar aqui, diante das câmeras, né? Olha aí. Então, Cadê? veja... Qual que é a câmera? Essa aqui. Veja o sorriso de Uba, rapaz. Tenho razão ou não tenho razão? Tem razão. Olha aí, sorriso bonito. Deus lhe abençoe, Uba, que você seja muito feliz e rejuvenesça mais e mais, né? Muito obrigado, meu amigo. Tá bom? Então, à disposição. Está à sua disposição para as suas considerações finais, meu amigo. Eu quero agradecer
muito pela oportunidade, Miro, de estar aqui falando um pouco da minha história, da minha vida, do que eu penso. E eu tenho certeza que esse instrumento, que é o Mentalize, que é um instrumento novo, né, mas já chegando, que possa crescer cada vez mais e que possa continuar colaborando, porque a informação de qualidade hoje é rara, né? Hoje a gente vê muita informação, mas muita informação ruim, muita mentira, muita fake news, muito desperdício, né, de comunicação. E você traz aqui algo muito legal, a oportunidade de falar com as pessoas que têm o que acrescentar, o que têm que apresentar, têm o que falar. E então eu quero te parabenizar, te desejar sucesso. Muito obrigado, amigo. E que você também possa crescer mais, e a rádio também está à sua disposição. Muito obrigado. Para ajudar a divulgar o Mentalize, você pode mandar para lá que a gente vai ajudar cada vez mais a divulgar, porque você está fazendo história. Muito obrigado, meu irmão. Muito eu obrigado. que agradeço. E como é que é terminar um programa com esse cafuné aí? Rapaz, eu tava aqui olhando. Olha, Fiel disse que o amor está no ar. E é dessa forma que a gente termina mais uma edição. Né? Eu disse que a gente ia falar de tudo e a gente termina dizendo: o amor está no ar, está na vida do Uba e está na vida de todos nós. Não há nada melhor nessa vida do que amar e amar. E assim, ser amado. E ser amado. E assim a gente termina mais uma edição do nosso Mentalize de hoje.